Olá e sejam bem-vindos ao meu curso de programação. O meu nome é Gonçalo Tomás e nesta primeira aula vamos falar da linguagem Java. Vamos aprender quais é que são os componentes da linguagem Java e como é que funcionam, quais é que são os programas necessários para podermos começar a programar e no fim vamos também falar sobre ambientes de desenvolvimento, o que são e para que servem. Antes de vos explicar como é que funciona a linguagem Java, faz sentido explicar como é que funcionam os programas em geral, desde que são escritos até serem executados. Vamos então falar do processo de criação dos programas e para vos explicar como é que são criados os programas, eu vou comparar o Java a outra linguagem de programação, que é o C++, para que possam perceber não só porque é que o Java é diferente das outras linguagens, mas ao mesmo tempo para explicar porque é que é uma boa escolha. Vamos também presumir durante esta aula que já sabemos o que é que são programas e que não são mais do que uma grande lista de linhas de código como as que estão a ver agora no ecrã. Se nós quisermos criar um programa, a primeira coisa que vamos ter de fazer, como é óbvio, é escrevê-lo. Para o escrever, vamos usar uma linguagem de programação. Depois de termos escrito o nosso programa, nós não vamos conseguir executá-lo. Isto acontece porque o processador do computador não consegue compreender as linguagens de programação. Por isso, antes de conseguirmos executar o programa, vamos ter de o traduzir para algo que o processador entenda. Isto é feito na fase de compilação do programa, em que vamos traduzir o código da linguagem de programação para um código que o processador consiga entender. Só depois de termos escrito e compilado o nosso programa é que vamos estar prontos para o executar. Vamos agora olhar para cada uma destas fases com um pouco mais de detalhe. Começamos pela fase de escrita e aqui podem ver um exemplo de código Java. Eu quis mostrar-vos este exemplo para vos dizer que o código Java é só texto e pode ser escrito num ficheiro de texto completamente normal, usando um programa como o Notepad++ ou o bloco de notas do Windows. Depois, cada linguagem de programação tem a sua sintaxe. Isto significa que aqui no exemplo, quando nós vemos public void, throws exception ou false, isto são palavras reservadas da linguagem Java e as restantes somos nós que escolhemos consoante o programa que estejamos a escrever. Depois, só como curiosidade, queria dizer que, embora seja raro, é possível que um único ficheiro de código tenha várias milhares de linhas de código. Normalmente, o número de linhas de código de um programa depende também da dimensão do projeto. Passamos à fase de compilação e, para perceber esta fase, vamos ter de perceber que todas as instruções dos nossos programas são executadas no processador do computador. Como eu já tinha dito, isto tem um problema porque os processadores não entendem o código das linguagens de programação e vamos ter de usar outros programas que se chamam compiladores para traduzir o código que escrevemos na linguagem de programação para código que os processadores entendam. Embora o Java e o C++ passem por esta fase de compilação, existe uma diferença muito importante que vamos ver agora. Se nós pegarmos num ficheiro com código C++ e usarmos um compilador, vamos obter código binário. Este código binário pode ser logo executado porque já está na linguagem que o processador entende. Já com o Java não é bem assim, porque quando nós pegamos num ficheiro com o código e usamos um compilador, nós não vamos obter código binário, mas obtemos outro tipo de código que chamamos bytecode e que o processador não entende. Antes de eu explicar para que é que serve este bytecode, vamos primeiro ver a compilação em C++ com um pouco mais de detalhe. Quando nós queremos usar o compilador no nosso programa C++, apercebemos que podemos usar um compilador para Windows ou um compilador para Linux e macOS. Se usarmos o do Windows, obtemos um ficheiro executável com a extensão exe. E se usarmos o outro compilador, obtemos um ficheiro executável sem extensão. É importante perceber que estes dois ficheiros executáveis são diferentes e são incompatíveis. Ou seja, o ficheiro executável do Windows não vai funcionar em Linux nem em macOS e vice-versa. Voltando à compilação em Java, se lembram, tínhamos o nosso ficheiro com o código Java e tínhamos usado o compilador e obtido o tal bytecode misterioso. A questão é que este bytecode não vai ser executado no processador, mas sim interpretado por um novo componente chamado máquina virtual do Java.
Voltemos ao exemplo dos sistemas operativos, Windows, Linux e macOS. O que os criadores do Java fizeram foi desenvolver uma versão desta máquina virtual do Java para cada um dos sistemas operativos. E assim, qualquer sistema operativo pode ter uma máquina virtual do Java instalada. Então, quando nós pegamos neste fecheiro com o código e usamos o compilador para produzir o bytecode, como este bytecode apenas precisa de uma máquina virtual, vai poder ser executado tanto em Windows, como Linux, como macOS. E assim, sem esforço nenhum, os nossos programas Java vão conseguir correr em todos os sistemas operativos, desde que tenham uma máquina virtual instalada. Já só nos falta a última fase, a da execução do programa. Continuam a haver diferenças entre o Java e o C++, porque no C++ o fecheiro executável que temos depois de usar o compilador é executado diretamente no processador. Como vimos ainda agora, no Java obtemos bytecode, que é interpretado pela máquina virtual do Java, e esta máquina virtual sim vai estar a usar o processador. Isto tem várias consequências. À partida, o C++ vai ser mais rápido, porque é executado diretamente no processador, enquanto que no Java o bytecode é interpretado primeiro pela máquina virtual do Java e só depois executado no processador. Isto significa que, embora o Java seja mais lento, é possível que seja mais seguro, porque a máquina virtual do Java pode ser configurada para impedir que algumas linhas de código sejam executadas, nomeadamente código malicioso, como vírus ou worms. Agora que já passamos a parte mais chata, vamos ver o que é preciso para começar já a programar em Java. São precisos pelo menos dois programas para começar a programar. O primeiro, como já devem ter imaginado, é a máquina virtual do Java, e em inglês chama-se JRE ou Java Runtime Environment. É nela que os programas Java vão funcionar. De seguida, vamos precisar de um kit para programadores Java, chamado JDK ou Java Development Kit. Este kit vai ser preciso para criar e compilar os programas. Agora, com estes dois programas, supostamente temos tudo o que é necessário, mas, embora isso na teoria seja verdade, nós vamos precisar de mais um programa para nos facilitar a vida. E isto porquê? Bom, não é nada incomum num projeto de Java termos mais de 20 fecheiros para editar. E isto significaria termos de trabalhar e compilar todos os ficheiros individualmente. Ia ser demasiado trabalhoso e então temos ao nosso dispor um outro tipo de ferramentas para facilitar a nossa vida enquanto programadores. Estas ferramentas chamam-se ambientes de desenvolvimento, ou do inglês IDE, Integrated Development Environment, e embora existam vários que se possam usar, nós vamos usar apenas um neste curso, o Eclipse. Isto é porque de todos os que existem é o que eu conheço melhor e é ao mesmo tempo um dos mais usados. Finalmente, vamos ver que vantagens é que temos ao usar um ambiente de desenvolvimento. Ao usar um ambiente de desenvolvimento podem ficar descansados porque não vai ser necessário compilar os programas. Vamos escrever o nosso código e depois carregamos num botão e é tudo feito por nós automaticamente. Dependendo da circunstância, vamos também ter disponível sugestões de código e até preenchimento automático de código. Isto são pequenos truques que eu vos vou ensinar no Eclipse ao longo das aulas. Depois temos também o destaque das palavras reservadas do Java, que aparecem com uma cor diferente e facilita bastante a leitura do código que escrevemos. Finalmente vamos ter um detector de erros, que é muito parecido ao corretor ortográfico do Microsoft Word, que nos ajuda a perceber que erros é que cometemos e até nos sugere às vezes formas de corrigi-los. Chegamos ao fim desta aula, agradeço por terem assistido e na próxima aula vamos aprender como é que se instalam os programas que vamos necessitar para começarmos logo a programar. Se tiverem dúvidas, agradeço que deixem um comentário ou coloquem uma pergunta no fórum aqui da Udemy e vemo-nos na próxima aula.